absolutely right, sir. Anime bitches, I look at her titties, then I take her home and we count up these feet. I sneak in your chimney, I tickle her kidney, and then I watch Disney. I love. Fala pessoal, mais uma série. Agora, os milagres da mesa digitalizadora, episódio 1. É isso aí. Olha só, e nós vamos trabalhar nessa série aí, geometria sólida. Beleza? Vamos começar aqui, ó, com uma dica simples do prisma regular. O que é um prisma regular? Primeira coisa, para ele ser prisma, ele precisa ter duas bases iguais, duas bases iguais. E ele precisa ter, nas faces laterais, ele precisa ter paralelogramos para ser prisma, mas para ser regular, ele precisa ter retângulos nas faces laterais. Então, vou escrever, vou considerar só os retângulos nas faces laterais. Beleza? E para ser regular, ele tem que ser um prisma reto. O que é um prisma reto? Nas faces laterais, nós temos retângulos, ok? Para ser um prisma reto, para ser, como eu disse, para ser um prisma, nas faces laterais tem que ter paralelogramos. Mas nós vamos trabalhar os prismas retos, então nas faces laterais tem que ter retângulos. Então um prisma, para ser regular, ele tem que ter duas características. Ele tem que ser reto, que é essa característica aqui, retângulos nas faces laterais, e ele também tem que ter na base, um polígono regular. Na base, um polígono regular. Então, peraí, calma, Bruno. Calma. O que é base? Ah, tá bom. Base é isso aqui, ó. Base é isso aqui. São duas bases iguais. Beleza? Duas bases iguais. E vocês estão vendo que nós temos aqui um polígono regular, que no nosso exemplo é um triângulo equilátero, mas poderia ser outro polígono regular. Beleza. E o que é lateral? Lateral são esses retângulos aqui, ó. Eu vou destacar esse retângulo da frente, vou pegar de vermelhinho aqui, ó. Vou destacar o retângulo da frente para não ficar muito bolololô. Ó, destacar o retângulo da frente, que é esse aqui. Aqui eu tenho um retângulo na lateral. Aqui eu tenho três retângulos, não é isso? E qual que é a característica do prisma ser reto? O lado desse retângulo é igual à altura do prisma. Beleza, então a gente já definiu o que é um prisma regular. É um prisma reto e que na base tem um polígono regular. Beleza, vamos para a base, área lateral. Acho que eu esqueci de um negocinho aqui, né? Que é a área total. Então vamos colocar aqui, ó, área total e volume. Beleza? Vamos lá. Volume. Beleza. O que é a área da base, gente? A área da base é a área do polígono que estiver na base. Que no nosso exemplo é um triângulo equilátero, então é L2 raiz de 3 sobre 4. Beleza, agora que vem o lance. Como o prisma é regular, todos os lados aqui de baixo são iguais, todos os lados aqui de baixo são iguais, e obviamente todas as alturas aqui são iguais. Então todos os triângulos da face, igual essa que eu fiz de vermelhinho, que é a face da frente, ainda tem mais duas que eu vou destacar aqui para você, ó. Uma, aqui tem três faces, né? Uma, a da frente, agora essa que eu destaquei, duas. E essa outra que eu vou destacar, tranquilo? Que eu vou destacar, opa, isso, três. Todas essas três faces, elas são idênticas, porque o polígono é regular. A parte de baixo aqui, o lado, é o mesmo para todos e a altura é a mesma para todas. Então, basta eu calcular o lado, basta eu fazer a área de uma dessas faces. O que é a área de uma dessas faces? LH. De onde eu tirei esse LH? O L é a aresta da base. Aqui no meu exemplo, o L é a aresta da base. E o H vai ser
a altura do prisma, tá certo? E aí a aresta da base vai ser a base do meu retângulo e a altura do prisma vai ser a altura do meu retângulo. Então eu faço base vezes altura. Só que eu tenho 3 lados iguais. Então eu multiplico por 3, tá, Bruno? Mas esse é um exemplo. Tá bom, então eu não vou multiplicar por 3, eu vou multiplicar por quantos lados eu tiver. Então eu vou multiplicar por n. Então o que vai ser esse n? Esse n vai ser o número de arestas da base, ou seja, o número de lados. O número de lados que tem no polígono da base. A aresta da base é isso. E também, obviamente, é igual ao número de faces laterais. Esse é o n. Então, por exemplo, esse prisma é um prisma triangular regular. Então, o nosso n é 3. Então, a nossa área vai ser 3 vezes L vezes H, ou N vezes L vezes H. Legal? E o que é a área total? A área da base, 2 vezes a área da base, porque são 2 bases. Não vamos fazer coisa feia não, Bruno. Vamos arrumar isso aqui bonitinho. 2 vezes a área da base, porque são 2 bases, mais a área lateral. Uma pergunta muito comum, Bruno. Então quer dizer que toda vez eu tenho que multiplicar a área da base por 2? Não. Só quando eu estiver calculando a área total, porque o prisma tem 2 bases, ok? Mais a área lateral toda que eu acabei de calcular. E o que é o volume para a gente fechar? O volume é a área da base vezes a altura. É como eu pegasse esse triângulo da base e fosse ele empilhando ele ao longo dessa altura e preenchendo esse prisma. Aí o volume, então, é a área da base vezes a altura. Olha só essa questão aqui, galera. Um prisma reto, que eu já vou fazer o seguinte, já vou chamar ele de prisma 1, de base hexagonal regular, tem a mesma altura de um prisma, que eu já vou chamar de 2. E eu já vou chamar essa mesma altura aqui de x, beleza? Cuja base é um triângulo equilátero. Considere a H a medida da aresta da base do prisma, ou seja, do lado do hexágono regular, beleza? Do lado do hexágono regular. E T a medida da aresta da base do prisma triangular, ou seja, do lado do triângulo equilátero. Se ambos os prismas têm o mesmo volume, então a fórmula que nós vamos usar, já deixei a setinha aqui para lembrar, é o volume. Então a razão H sobre T vale, né? Todas essas fórmulas aqui, ó, já estão marcadinhas, elas valem para qualquer prisma. Essa aqui, que já está com as 2 setas, elas valem só para o prisma regular. É um comentário que eu queria fazer. Claro, só que você pode calcular todo, só no regular. Não pode calcular a face lateral uma vez só e multiplicar pela quantidade de faces que você tem. Tá certo? Mas vamos lá, vamos seguir o jogo. Volume 1 é igual ao volume 2. Volume 1, área da base 1 vezes a altura 1. Volume 2, área da base 2 vezes a altura 2. Opa, altura 2. Vezes a altura 2. Pronto. Área da base 1, hexágono regular, 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Área do triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O outro, área do triângulo equilátero. Área do triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Opa, e se do x? De isso que eu esqueci do x. Volta aqui, volta. Pronto. Volta com a minha canetinha. 3. Ok? Vezes x. É igual a T2, raiz de 3 sobre 4, que é o triângulo equilátero, vezes x. O que nós podemos cortar aqui?
x com x, 4 com 4, raiz de 3 com raiz de 3. O que sobrou para nós? 6H2. 6H2 é igual a T2. Então, H2 sobre T2 é igual a 1 sobre 6. Estou chegando onde eu quero, ó. H sobre T ao quadrado é igual a 1 sobre 6. Então, H sobre T é igual a raiz de 1 sobre 6. Então, H sobre raiz de 6, eu vou deixar a raiz de 6. Já chego na letra A. Beleza? E esse foi o nosso primeiro episódio da nossa série Os Milagres da Mesa Digitalizadora. Beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo.